Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Eu queria passar para vocês um conceito que vai ser um conceito base para você fazer o teste e avaliação de todo e qualquer componente eletrônico, certo? Para que você consiga fazer um diagnóstico de um componente, você precisa ter uma certa base teórica e uma certa base de conhecimento de funcionamento do diodo. Ou seja, a base do diagnóstico de todo componente eletrônico é um diodo, certo? Essa é a informação mais importante que você tem que ter. Como funciona o diodo, o que é o diodo, e a partir desse conhecimento você vai conseguir diagnosticar os defeitos em outros componentes, como transistores bipolares, transistores MOSFET, circuitos integrados. Você precisa saber como funciona um diodo. Outra questão: não determine o que é um componente pelo seu invólucro. O invólucro é o que? O invólucro é o desenho do corpo, o tipo de roupagem que ele usa, a forma como ele se apresenta. Então, para que você determine o que é um componente, você precisa saber o seu código ou estabelecer esse componente a um equipamento identificador de componentes eletrônicos, tá ok? Então, exemplo aqui, ó, no meio da tela que você está vendo aqui, ó, esse, tá vendo embaixo? Diodo MBR3045, ele é um diodo, mas fisicamente você poderia dizer que ele é um MOSFET, poderia dizer que ele é um transistor bipolar, ou um transistor de alto ganho, ou até mesmo um circuito integrado regulador de tensão, porque os reguladores de tensão e os transistores, em modo geral, se apresentam com esse invólucro, ou seja, esse tipo de corpo, esse tipo de roupagem, sendo bem claro. O que é o invólucro? É a forma que um componente se apresenta. Muita gente se engana. De olho, ninguém vai poder determinar pelo invólucro o que é o componente, tá ok? Aqui, por exemplo, um diodo. Fisicamente você olha, você vai saber que ele é um diodo, certo? Mas você fisicamente ele parece também com um resistor, não é isso? Fisicamente, você olhando o seu invólucro, o seu corpo. Aqui também eu tenho um outro tipo de diodo, certo? Que você vai observar. Então, não determine o que é pela forma que se ele apresenta em sua roupagem ou invólucro. Essa é uma regra, tá ok? Então, o que é um diodo? Como funciona um diodo? Um diodo é um componente que dentro dele você vai ter uma constituição simples que vai permitir em que a corrente e a tensão elétrica circule em um sentido e não circule em outro, certo? É simples. Então, estou observando aqui o diagrama. Ele tem uma seta indicando o sentido que a corrente circula, ou seja, se você aplicar uma tensão e corrente elétrica nesse terminal, ela vai passar para esse lado aqui. Se você aplicar uma tensão desse lado, ela não passa para o lado de cá. É simples, olha a setinha, onde você vai determinar a circulação da corrente e tensão elétrica. Ela só vai circular em um sentido. No outro sentido, ela vai bloquear. Então, se desse lado aqui eu aplico uma tensão, essa tensão vai passar para o outro lado. Se desse lado aqui eu aplico uma tensão, essa tensão não vai passar para o outro lado. Então, é fundamental saber que o diodo ele tem essa característica de deixar a corrente de tensão elétrica circular em um sentido e bloquear no outro, tá ok? Aqui eu tenho diversos invólucros que eles se apresentam. Observe bem aqui, ó. Diodo de potência, o primeiro em cima, um diodo de potência, que muita gente vai confundir até com parafuso, mas isso é um diodo de potência.
Aqui embaixo eu tenho uma ponte retificadora, que é um conjunto de diodos, certo? Onde você vai entrar com alternado, alternado, e você vai sair positivo e negativo. Aqui também tem um outro tipo de diodo, certo? Que ele tem um invólucro um pouco diferente. Parece o quê? Parece um circuito integrado, mas na verdade isso aqui é um diodo. Então você deve ter cuidado para não confundir. E professor, como é que eu testo? Você vai testar aqui, olha, um bem diferente. Olha que interessante esse aqui, ó, diodo. Olha que diodo diferente, mas é um diodo. E como que eu vou testar um diodo? O teste de diodo com multímetro é feito de forma bem simples. Vamos supor que você pegou esse diodo aqui para teste. Você vai colocar na escala de vezes 1 a vezes 10, ou no BIP, certo? Ou no multímetro digital na escala de resistência, medida de resistência, e você vai aplicar a ponta de prova preta de um lado e a ponta de prova vermelha do outro. Se o multímetro conduzir, certo? Ou seja, se o multímetro conduzir, ou seja, o ponteirinho deflexionar, se o LED do teste com LED acender, se você estiver fazendo o teste com o teste com LED, se acender o LED, se conduzir o multímetro, se bipar o multímetro, você invertendo as ponteiras, não deve bipar nem conduzir. Ou seja, o teste básico é o quê? Conduz num sentido, bloqueia no outro. Então, se você aplica uma ponta de prova desse lado, vermelha, e desse lado preto, ele conduziu a eletricidade, você invertendo, ele não deve conduzir. Quais os defeitos que um diodo pode apresentar? Ele pode estar em curto, se ele conduzir dos dois lados. Ele pode estar aberto, se ele não conduzir de lado nenhum. Ou ele pode estar com fuga, se ele conduzir de um lado e também conduzir do outro com uma deflexão menor do ponteiro. Então, o teste do diodo é simples. Ponta de prova de um lado, ponta de prova do outro. Conduziu? Invertendo as pontas de prova, não deve conduzir. Tá ok? Outra questão muito interessante que vocês devem aprender a observar. O diodo, ele aplica uma queda de tensão. Deixa eu desligar o telefone aqui, gente. Deixa eu desligar aqui que... Peraí, um momentinho, galera. Tá me ligando aqui de 51, lá do sul. Tá vendo? Ah, não tem como atender agora. 519145. Daqui a pouco eu ligo o retorno. Então, vamos lá. Então, o diodo, quando você aplica uma tensão em um terminal, para que ele conduza a eletricidade, ele precisa de uma tensão mínima, que hoje varia na faixa de 0,7 volts. Então, vamos entender. Se você aplica uma tensão desse lado aqui do diodo, certo? De 10 volts. Do outro lado, você vai ter 10 volts menos 0,7. Há uma queda de tensão no diodo. Essa queda de tensão é a própria exigência do componente para que ele funcione, para que ele passe a conduzir. Então, se você vier reduzindo essa tensão a um patamar menor que 0,7, não vai haver condução. Os diodos de silício é na faixa de 0,7 até 0,7. Os de germânio, 0,2, 0,3. É lógico que isso é uma questão que você vai determinar no datasheet. Você vai observar o seu datasheet para ver o que aquele diodo tem de tensão de queda, ou seja, a tensão que ele precisa para funcionar. Então, a queda de tensão no circuito pode ser um bom indicador para você fazer teste de diodo no circuito sem precisar soltar do circuito, analisando a queda de tensão. Ou seja, você tem uma tensão de um lado, do outro você vai ter que ter uma tensão sempre menor, até 0,7 no caso dos diodos de silício, tá ok? Um componente também que é muito conhecido, que muita gente se engana, que é o diodo emissor de luz, que na verdade é o que? É o LED, o nosso famoso LED. Então ele tem o que? Ele tem a mesma característica do diodo, ou seja, se ele for polarizado em um sentido ele vai acender, se ele for polarizado no outro sentido ele não vai acender.
a circulação da corrente de tensão elétrica por dentro dele permite que haja a emissão de luz pelos cristais que nós temos aqui dentro, tá ok? Então, o LED é um diodo, certo? Então, para que você faça o teste de MOSFET, de qualquer tipo de componente eletrônico, você precisa conhecer a fundo o funcionamento de um diodo, tá ok? Então, para se testar MOSFET, você vai fixar esse conhecimento que eu passei para vocês de um diodo, o diagrama de um diodo, aqui o desenho físico do diodo, como que ele se apresenta aos nossos olhos. Aqui é como ele se apresenta na forma de aos nossos olhos e na forma de diagrama, o desenho dele, onde ele tem um terminal anodo e catodo. São os terminais de um diodo. Então, esse conhecimento é fundamental para que você possa aprender a testar MOSFET, testar qualquer tipo de componente eletrônico. Então, vamos fixar isso. Vou fazer um exercício para vocês daqui a pouquinho, para a gente fixar isso. Anodo, catodo, conduz em um sentido, bloqueia no outro, é a queda de tensão, não é isso? Então, essas informações são fundamentais para que você possa fazer um diagnóstico perfeito de todo e qualquer tipo de componente eletrônico. Tá ok, galera? Grande abraço, professor Marcelo Moraes.